É bem verdade que a Bíblia é um livro sempre atual. Nos seus temas, nós encontramos soluções que são aplicáveis a todas as épocas. As respostas às questões humanas mais profundas e mais atuais você irá encontrar nesse livro. Mas certas histórias como essa, do encontro entre Samuel e o futuro rei de Israel, Saul, parecem ser especialmente atuais, principalmente em dias em que nós vivemos confusões a respeito do governo do nosso país de uma maneira tão presente. Nós sabemos, nós estamos vivendo uma crise política nos dias em que eu gravo este vídeo para vocês. E aqui não se trata de falar de A, B ou C, mas se trata de falar de que muitas vezes nós olhamos para os nossos governantes como certamente o povo de Israel viu a Saul neste encontro com Samuel, um homem jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Nós olhamos para a aparência, para o exterior, para o discurso, e nós entendemos que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher são o ideal para nos governar. No entanto, Deus vê além da aparência. Deus vê o coração. E no seu santo propósito, ele permite que até mesmo um homem como Saul, um homem de índole duvidosa, um homem com uma fé não muito bem estabelecida, governe sobre o seu povo para cumprir o seu propósito. E Saul o faz. O Senhor diz a Samuel que aquele homem é o homem escolhido para livrar a Israel do governo, do domínio dos filisteus. E Saul efetivamente faz isso. Saul é o homem que faz a transição entre um período confuso dos juízes, onde não havia rei sobre Israel, para um tempo de ordem em que há uma monarquia estabelecida e que encontrará o seu ápice com Davi e com Salomão. O que quero eu dizer com isso? Quero dizer que, apesar de tantas vezes nós sermos governados por homens maus, por homens incapacitados, por homens fracos, cabe a nós olharmos para esses homens e ver além deles. Ver que existe um Deus que governa a história. Ver que existe um Deus soberano e ele sim é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que mesmo no governo dos maus, o Senhor cumpre os seus bons propósitos. O Senhor realiza aquilo que propôs em seu coração. O que é então que nós devemos fazer com os maus governantes? Em primeiro lugar, sujeitarmos-nos a eles. Toda a autoridade, diz o apóstolo Paulo, é dada por Deus. Toda autoridade é dada por Deus para a promoção do bem e para a repressão do mal. Não importa se esta autoridade seja honesta ou corrupta. Não importa se ela seja uma autoridade democrática ou tirânica. Ela é uma autoridade dada por Deus. E por isso ela merece o nosso respeito, a nossa obediência, a nossa submissão, sendo o limite aquilo que o Senhor nos ordena, porque, como nos é lembrado no livro de Atos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedeça, então, às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida até o limite em que elas exigem uma obediência que cabe apenas a Deus. E ore por elas. Peça a Deus que as abençoe. Peça ao Senhor que dê a eles sabedoria, espírito público, senso de justiça, sensibilidade para com o mais necessitado. Deus é o verdadeiro Senhor da história. E ainda que os tiranos venham, eles passarão. Ainda que as ditaduras venham, elas irão passar. Ainda que passem os maus governos, o Senhor prevalece na história. Viva com fé, viva com esperança, submeta-se à autoridade, honre o rei, ore por todos os homens, principalmente sobre aqueles que estão em função de autoridade.